Se liga que nesse vídeo eu vou passar para vocês aqui os palpites da sétima rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga, que se inicia aí nesta sexta-feira, a sétima rodada. E o primeiro confronto que a gente tem é Atlético Clube e Almeria, né? Bora lá. Atlético Clube e Almeria. O Atlético Clube, ele é o quarto colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias e 1 derrota. O Almeria, o gigante Almeria, ele é o 16º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos tem aí 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Então nesse confronto eu vou de Atlético Clube. Vou colocar um placar de 2-0 para o Atlético Clube nesse confronto aqui, beleza? Cádiz e Vila Real. O Cádiz, ele é o 19º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos tem aí 1 vitória e 4 derrotas seguidas, o Cádiz. Já o Vila Real, ele é o Vila Real, ele é o 6º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos tem 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Então, nesse confronto eu vou de Vila Real. Vou colocar um placar de 2-1 para o Vila Real. Quem joga em casa é o Cádiz, mas eu vou de Vila Real pelos jogos que vem acontecendo, né? Getafe e Valladolid de Ronaldo Fenômeno. Bora lá. O Getafe, ele é o 14º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Valladolid, ele é o 18º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. É quase a mesma coisa aí do Getafe, né? A diferença é que o Getafe tem 2 vitórias. Não é? Então, nesse confronto aqui, eu vou de Getafe. Vou colocar um placar de 2-1 para o Getafe nesse confronto aqui, beleza? Sevilla e Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid e o Sevilla. O Sevilla, cadê o Sevilla, rapaz? Sevilla, aqui o Sevilla. O Sevilla, ele é o 15º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 2 empates, 1 derrota e 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. O Atlético de Madrid, ele é o 7º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Então, nesse confronto, eu vou de Atlético de Madrid. Na minha humilde opinião, segunda opção, empate. 2-1 para o Atlético de Madrid, segunda opção, empate com ambas as equipes marcando, beleza? Bora lá. Mallorca e Barcelona. Mallorca e Barcelona. O Barcelona a gente sabe que ele é o 2º colocado. O Mallorca, ele é o 10º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O Barça, nos últimos 5 jogos, ele é o 2º colocado. Nos últimos 5 jogos, ele está invicto, meu amigo. Ele tem aí 5 vitórias seguidas. Então, nesse confronto, eu vou de Barça. Vou colocar um placar de 2-0 para o Barça nesse confronto aqui, beleza? Bora lá para os próximos confrontos. Lembrando que se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Deixa teu like, que é muito importante, e compartilha com os amigos torcedores também, beleza? Bora lá. Espanhol e Valência. Bora lá ver a colocação desses dois gigantes aqui. Espanhol e Valência. O Valência, não, o Espanhol primeiro, né? O Espanhol, ele é o 17º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e 1 vitória. O Valência, ele é o 9º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas. Quem joga em casa é o Espanhol. Mas eu vou de Valência. Vou colocar um placar de 2-1 para o Valência nesse confronto. Segunda opção aí é empate com ambas as equipes marcando, beleza? 2-1 ou empate para o Valência. Celta de Vigo e Real Betis. O Celta de Vigo. Celta de Vigo, ele é o 13º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias. O Real Betis é o 3º colocado. Nos últimos 5 jogos tem aí 4 vitórias e 1 derrota. Eu vou de Real Betis. Vou colocar um placar de 2-1 para o Betis. Segunda opção, empate com ambas as equipes marcando, beleza?
Bora lá. Girona. Vocês sabem quem que tá jogando no Girona? É, meu filho. É o meu nome do rapaz. Jogava até no Flamengo, foi pro Real, do Real começou a emprestar. Hoje ele tá jogando aí no Girona. Me esqueci o nome dele. Me esqueci o nome do cara agora. Bora lá. Girona aí, Real Sociedade. O Girona, meu amigo, o Girona ele é o 11º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. É justo. Quem joga em casa é o Real Sociedade. O Real Sociedade ele é o 8º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Eu vou de Girona, colocar um placar de 2-1 para o Girona nesse confronto. Segunda opção aí, empate. 2-1 para o Girona, segunda opção, empate. Real Madrid e Osasuna. O Real ele é o primeiro colocado, vem invicto com 5 vitórias seguidas nos últimos 5 jogos. E o Osasuna ele é... Cadê o Osasuna, rapaz? Osasuna. Ele é o 5º colocado na tabela. O Osasuna nos últimos 5 jogos, 2 derrotas e 3 vitórias. Nesse confronto eu vou de Real. O Real joga em casa, né? Além de ter um belo elenco aí, ainda tem a torcida para ajudar, né? Então eu vou colocar um placar de 3-1 para o Real nesse confronto aqui, beleza? Rayo Vallecano e Elche. Nesse confronto de Rayo Vallecano e Elche, o Rayo ele é o 12º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas e 2 vitórias. O Elche é o último colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e 1 empate. Eu vou de Rayo Vallecano. Na minha humilde opinião, 2-0 para o Rayo Vallecano nesse confronto aqui, beleza? Lembrando que se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Deixa o teu like que é muito importante e compartilha com os amigos torcedores também, beleza? Valeu, fica na paz e até o próximo vídeo. Tchau!